Olá, irmão e irmã. Hoje é dia 30 de agosto, hein? O mês passou. O mês no qual, junto com Santo Antônio, com São João, com São Pedro, com São Paulo, nós dirigimos o nosso coração ao coração de Jesus. Porque este é o mês do coração de Jesus. E é nesse coração de Jesus que nós queremos encerrar com gratidão, porque a mão do Senhor nos sustentou. Nós atravessamos amparados e guiados por este coração que tanto ama a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por esse mês que estamos encerrando. Nós reconhecemos a Tua providência na nossa vida. Que todas as coisas difíceis que enfrentamos se tornem lição e força. E que as alegrias que vivemos possam nos acompanhar no novo mês que vamos iniciar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vivemos o mês com a palavra, concluímos com a palavra. Por isso, ouçamos o evangelho desse dia, narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos. Vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois que Jesus é tentado no deserto, nos 40 dias que ele fica lá, esta é a primeira vez que nós vemos Jesus frente a frente com o demônio, num confronto. E nesse confronto, Jesus manifesta a sua autoridade sobre todo o poder demoníaco. Jesus tem mais poder do que qualquer obra diabólica. Por isso, com uma palavra, ide, ele exorciza aqueles 2 homens que foram ao encontro dele, devolvendo a liberdade e a paz. Se a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus acabou de realizar um exorcismo, então nós que cremos na palavra também cremos que o demônio existe. Ele não é uma figura de linguagem, ele não é um recurso para falar de alguma característica do ser humano, não. O demônio existe e ele é um anjo decaído, ou seja, ele é um ser espiritual com uma condenação eterna. Ele é inimigo de Deus, odeia Deus, mas ele age atacando o ser humano a quem Deus tanto ama. E como é que o demônio ataca a nossa vida? A maneira mais comum que o demônio ataca a nossa vida é através da tentação. É nos seduzindo através da enganação. Então aparece diante de nós algo que aparentemente é bom, mas que à medida em que nós vamos cedendo às tentações, nós vamos saindo das mãos de Deus e nos colocando nas mãos de Satanás. E isso vai crescendo e ganhando forma através do pecado. Então eu começo numa tentação e caio num pecado. E a cada pecado que nós vamos cometendo, é como se o demônio fosse nos amarrando e nos afastando de Deus. E à medida em que nós vamos nos afastando, nós vamos ficando cada vez mais expostos à sua influência, à sua opressão, até chegar ao extremo de uma possessão, quando o demônio ocupa o corpo do ser humano e controla a sua ação, a sua palavra, o seu agir, arrastando ele para a morte. Tanto é que no Evangelho diz que os 2 homens possuídos pelo demônio saíram do meio dos túmulos para ir até Jesus. O que deixa muito claro que através do pecado, o que o demônio deseja é nos levar à morte.
a morte eterna, aquela pela qual o homem é separado de Deus. O próprio Jesus, numa outra passagem da palavra, vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão é o demônio. E a maneira que ele tem para nos matar e destruir é roubando da nossa vida as graças que Deus nos deu. E a primeira riqueza do amor de Deus que o demônio quer tirar da nossa vida é a nossa liberdade de filhos de Deus. Cristo te libertou para ser um filho livre. No seu amor, nós somos salvos e libertos, livres. Mas o demônio vem com o seu poder e nos submete, nos amarra, nos aprisiona através do pecado. O pecado é a maneira que o demônio vai roubando da nossa vida a liberdade. A gente vai se acostumando com o pecado, a gente vai se submetendo, a gente vai se entregando e de repente chega um momento que nós estamos sendo controlados pelos nossos pecados. Então diz, eu não vou mentir, mas de repente já está sendo controlado pelo demônio e que acaba mentindo, mesmo que em algum momento tenha tido uma lucidez e dito que não quero. E isso vale para todos os pecados. Às vezes a gente não está livre porque nós somos escravos deste ou daquele pecado. E quando isso acontece, nós não estamos mais sendo guiados pelo espírito de liberdade do Senhor, mas estamos sendo guiados pelo espírito de escravidão do diabo. A segunda riqueza que o diabo deseja roubar da nossa vida é o amor entre os irmãos. A união, a fraternidade que o Espírito Santo que nós recebemos do nosso batismo gera em nós. Pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós permitimos que o espírito do demônio entre e roube a graça da união, da comunhão. Porque pode ver, quando o demônio se manifesta no Evangelho, diz que ninguém conseguia chegar perto, porque eles estavam violentos. Quando alguém está sujeito ao poder do demônio, ou o demônio entrou e roubou a ação do Espírito, aquela pessoa ela é fonte de divisão, de briga, é gente agressiva, é gente violenta, é gente que não consegue se dar bem com o próximo, é gente que não consegue viver em união. Cada pequena contenda do nosso dia é uma expressão do demônio agindo na nossa vida. Por quê? Porque em cada pequena briga, em cada pequena agressividade, em cada pequena violência, nós vamos perdendo os irmãos, vamos perdendo esta riqueza, porque cada pessoa na nossa vida é uma riqueza do amor de Deus. Mas se eu estou sendo conduzido pelo espírito diabólico, então eu perco. É um prejuízo. Aqueles dois estavam isolados, enfiados no meio de túmulos, e ninguém conseguia chegar perto. Nós não. Nós trazemos o Espírito de Deus. Então nós devemos ser aqueles que unem, que congregam e nunca o que divide. Porque a força que divide é o demônio. E não coloque mais na frente. Ou une ou separa. Não existe meio termo. A terceira riqueza que o demônio deseja roubar de nós é Deus da nossa vida, ou então a nossa vida da presença de Deus. Quando nós vemos no Evangelho e Jesus se aproxima, os possessos gritam para ele: o que é que está fazendo aqui o Senhor? Por que o Senhor veio antes da hora nos perturbar? Como que dizendo: Jesus, não é para você estar aqui, nos deixe em paz, o Senhor não faz parte da nossa vida, a gente quer viver aqui do nosso jeito, com as nossas regras, com as nossas leis. Jesus se torna para eles o incômodo. Então, quando nós vamos dando abertura para o poder diabólico, para que ele destrua a nossa vida, ele começa nos tirando da presença de Deus. Então eu não quero rezar mais, eu não quero ouvir a palavra, eu não quero ir à missa, eu vou rejeitando tudo aquilo que vem de Deus. Acha chato, não tem tempo, não tem vontade, porque o demônio sabe que se ele nos afastar de Deus, então a nossa vida começa a ser destruída. E se a gente perde Deus, se a gente perde os irmãos, e se a gente perde a liberdade, o que sobra de nós? A morte, a destruição. Por isso, vigie, irmão, porque o vosso adversário, o diabo, ele está rodeando como um leão a rugir, procurando a quem devorar, vai dizer a palavra de Deus. Então nós temos que resistir, firmes na fé, diante de toda a ação do demônio que vem para roubar,
nós temos uma certeza inabalável: Jesus vence o demônio. Jesus é mais forte e mais poderoso. Nós não precisamos ter medo. Em Cristo, nós somos livres. Em Cristo, o Espírito Santo habita em nós e nós somos seres para o amor ao próximo. E amando o próximo, amar a Deus e estar na presença de Deus. Só que então nós precisamos tomar uma decisão. Porque a salvação que vem de Deus é uma obra gratuita. Ele dá para todos. Jesus no alto da cruz libertou a todos. Mas você ouviu no Evangelho. Depois do que Jesus fez ali de expulsar os demônios, toda a cidade veio atrás de Jesus. Para segui-lo? Eles mandam Jesus embora. Como que reforçando aquilo que o demônio disse. Com a nossa vida o Senhor não tem nada a ver. E por que eles fazem isso? Porque eles estão olhando lá no prejuízo dos porcos que se jogaram no precipício. Estão fazendo contas, estão com medo daquilo que estão perdendo. Até porque, meus irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a gente começa a abrir mão de tudo aquilo que não pertence a Deus. O Espírito Santo, quando conduz a nossa vida para a salvação, para esta libertação que Jesus realiza, a gente não se liberta só do demônio, a gente vai se libertando de muitas coisas. Aquele povo não conseguiu viver a libertação que Jesus deu para eles, porque eles estavam apegados na questão material. E então, rejeitam a salvação. O que deixa claro para nós que, embora Cristo estende para todos a sua obra de amor, é uma decisão de cada um de nós. Ou nós vamos até Ele e dizemos: eu não tenho nada contigo, ou então nós dizemos: Senhor, eu estou aqui e quero te seguir. Hoje, nós professamos a fé. Jesus é maior do que o demônio. Mas também nós somos chamados a tomar uma decisão. Qual é o Espírito que vai te guiar? Qual é a força que vai mover a tua vida? É do demônio, o ladrão, que vem matar, roubar, destruir? Ou é a força do Espírito de Jesus, que vem para curar, libertar, salvar e conduzir a vida em abundância, a vida da bem-aventurança eterna? Se você deseja que o poder de Jesus vença todo o mal sobre a sua vida, peça para Ele: Senhor, liberte-me de todo o poder diabólico, que tudo aquilo que o demônio roubou da minha vida, que o Senhor me devolva pelo vosso poder. Por isso, Jesus, no desejo da liberdade, eu rezo com fé. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que Deus te abençoe e te liberte de todo o mal, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.